Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Nós vamos começar nossa aula de hoje falando sobre registros, convênios e planos de saúde. Nós vamos estar iniciando falando um pouquinho sobre planos de saúde, né, e as operadoras de plano de saúde, para a gente entender um pouco como que funciona, né, os planos de saúde, qual é a legislação vigente que rege, né, essas operações e entender algumas particularidades também. Vamos lá? Bom, primeiro o que é uma operadora de plano de saúde, né? As operadoras de plano de saúde são as empresas, né, as pessoas jurídicas, que são constituídas pela modalidade sociedade civil ou comercial, cooperativa, entidade de autogestão, que oferece o produto, né, serviço ou contrato relacionado a um plano privado de assistência de saúde. Então, são as empresas, né, ou cooperativas que oferecem os planos de saúde para os beneficiários, né? Então, os planos de saúde eles são complementares, né, ao Sistema Único de Saúde, né, de forma suplementar. E nós temos aí no Brasil inúmeras operadoras de plano de saúde, provavelmente você conhece, né, algumas delas, aí na região onde você mora. Então nós vamos entender um pouquinho, né, como que são essas operadoras. Bom, primeiro que existe uma classificação dessas operadoras de plano de saúde dividido em 6 tipos, né? As ligadas a medicinas e odontologia de grupo, seguradoras especializadas em saúde, cooperativas médicas, autogestões, filantropias e administradoras de benefícios. As empresas, né, de medicina e odontologia, elas são empresas, né, que fornecem serviços dentro de uma estrutura pré-definida e os beneficiários, né, que são as pessoas que utilizam, podem utilizar essa estrutura, né, para consultas, internações, exames e assim por diante. Já as seguradoras especializadas em saúde, elas não possuem uma rede própria e elas pagam, né, os prestadores de serviço conforme o uso dos seus beneficiários. Uma característica específica, né, que os beneficiários eles podem escolher quais, né, prestadores de serviços eles querem utilizar e depois a seguradora paga esses prestadores, né, em nome dos beneficiários. As cooperativas médicas elas são muito comuns, né, no nosso país e ela é formada, né, por médicos, né, por pessoas que formam essa cooperativa, que são associados, são sem fins lucrativos, né? Mas elas podem comercializar os planos individuais, familiares, né, para pessoas físicas e também para pessoas jurídicas, e que podem ser atendidas dentro da própria rede, né, formado pelos médicos dessas cooperativas, ou até terceirizados, né, em outras redes de atendimento. Autogestão são entidades, né, criadas para administrar planos de saúde, né, específicos para empresas, instituições, organizações, sindicatos, né, entidades. Nesse caso, o objetivo deles é administrar o plano, né, dirigido aos empregados, né, ex-empregados, né, aposentados, né, daquela categoria, e ela tem como finalidade fazer essa gestão. Já as filantropias, né, são hospitais, né, entidades hospitalares, né, que operam em determinada região, por exemplo, que conseguiram, né, serem classificados como beneficentes, né? Então, né, isso é muito comum também nas nossas regiões, né? Nós temos hospitais beneficentes, né, que também podem comercializar e oferecer planos de saúde. As administradoras de benefícios, né, são pessoas jurídicas que, como o próprio nome diz, administram, né, os planos de saúde em nome de alguma entidade, em nome de alguma categoria, né? Elas não fornecem necessariamente, ou elas não possuem necessariamente uma rede credenciada, ela administra isso para terceiros, né?
Então a função dela é fazer a administração do benefício, tá certo? Então esses são os tipos, né, de operadores, né? Todos eles têm suas características, mas todos eles estão envolvidos dentro, né, oferecendo planos de assistência à saúde. A lei que rege a relação, né, das operadoras de saúde é a Lei 9.656 de 98, né, onde essa lei ela coloca vários conceitos, regras, né, critérios, né, para administrar a questão da administração dos planos de saúde no Brasil. E nós vamos ver algumas características, né, alguns pontos importantes aí que constam nessa lei, tá bom? Que são importantes, né, para a gente conhecer no trabalho, né, do dia a dia na área da saúde. Primeiro, que sobre os contratos, né, relacionados entre as operadoras e os beneficiários. Os contratos, né, uma característica deles é que eles têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial da vigência deles, não cabendo cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Então, a operadora ela não pode cobrar uma taxa de renovação, né? Ela pode fazer a renovação, fazer o reajuste segundo os critérios do contrato, mas ela não pode cobrar taxas de renovação, tá certo? Outra coisa importante também é que não pode haver impedimento na contratação por conta da idade do beneficiário ou por ele ser portador de deficiência, está lá no artigo 14 da lei, né? Então a gente vê às vezes algumas questões por aí, né? Mas a lei ela prevê que não pode haver impedimento da contratação por conta da questão da idade do beneficiário ou por ser ele portador de alguma deficiência. Só pode haver também a variação nos valores cobrados pela operadora em razão da idade do beneficiário, caso tenha sido fixado em contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajuste incidentes em cada uma delas. Então, a operadora ela pode, à medida que a pessoa vai envelhecendo, né, ela vai pulando de faixa, né? E aí você pode fazer o reenquadramento dessa pessoa dentro da nova faixa, né? Desde que isso tenha sido alvo, né? Conste no contrato, né? E esteja claro ali quais são os percentuais de reajuste. Geralmente os planos de saúde eles fazem por idade, né? De idade tal a tal idade é um valor, de idade X a idade Y é outro valor. Então isso pode ser feito, desde que a empresa ela tenha deixado isso claro no contrato. Vale destacar também que tem uma característica importante, que consumidores acima de 60 anos ou sucessores do beneficiário há mais de 10 anos não pode haver variação de cobrança de valores. Então, esse é um fato que às vezes gera muitas polêmicas, né? Então, a partir de 60 anos você não pode fazer variação, né, dos valores, né? Então, às vezes na jurisprudência, né, também já tem isso como pacífico, né? E isso é um direito, né, do consumidor, tá certo? Isso também tem a ver com o direito do idoso, né? Tem a ver com o direito do Estatuto do Idoso. Então, eu não posso, né, ter nenhum ato discriminatório em relação ao idoso. Isso seria, né, compreendido como um ato discriminatório. Outra coisa importante que no ato de contratação do plano, a operadora ela deve fornecer uma cópia do contrato com todas as regras, regulamentações, condições, né, produtos e serviços oferecidos, além também de deixar entregar para a pessoa um material explicativo que descreva em linguagem simples e precisa todas essas características, direitos e obrigações. Então a pessoa tem direito, obviamente, a uma cópia do contrato, né, quando você contrata a operadora, e também ela tem direito a ser informada de maneira clara, né, de uma maneira simples, todos os seus direitos, características, direitos e obrigações. Tipos de planos, né? Então, a legislação coloca 3 tipos de planos em relação aos planos de saúde. Nós vamos ter o plano individual ou familiar, que é quando o usuário, individualmente ou com a família, ela procura operadora por conta própria e contrata um plano. Então, são os que a gente chama de contratos individuais e contratos familiares, né, com seus titulares e dependentes, tá certo?
Nesses casos, a adesão é livre, obviamente a pessoa pode escolher, né, qual que ela quer contratar, né, existe um período de carência e a cobertura é conforme o contrato e o rol de procedimentos, né, da ANS, que depois mais à frente nós vamos falar aqui que é esse rol de procedimentos, que são os procedimentos mínimos, né, que constam no contrato, e a cobrança é feita diretamente ao consumidor, né? Então é aquele tipo de plano que você contrata ali no dia a dia, né, como indivíduo titular e dependentes. Os contratos coletivos por adesão é quando a associação profissional ou sindicato contrata o plano pela pessoa. Então nós temos, por exemplo, sindicatos de classe, sindicatos patronais também fazem isso, né? Existe lá o plano de saúde do sindicato, né? Nesse caso, exige o vínculo profissional para aderir ao plano, o cumprimento da carência, cobertura conforme o contrato e os rolos de procedimentos, e a cobrança é realizada ao consumidor pela pessoa jurídica, contratante ou pela administradora do benefício. E nós vamos ter um outro tipo de contrato também, que é muito comum, que é o coletivo empresarial, que ele é parecido, né, com o anterior. A diferença é que ele também vai ser contratado por empresas, né, empresas e organizações, tá certo? E exige-se também o vínculo empregatício ou estatutário, no caso, né, do serviço público, com essa pessoa jurídica. Exige-se também o período de carência, a cobertura também em relação, conforme o contrato que foi feito e o rol de procedimentos da ANS, e a cobrança é feita por meio da empresa contratante ou pela administradora do benefício. Então esses são os 3 tipos de planos, né, comuns aí. Outro ponto importante é a cobertura dos planos, né, de saúde, né, a cobertura essencial dos planos. Então, a lei também estabelece um rol mínimo, né, que é uma relação de procedimentos, né, de atendimentos, tipos de atendimentos ao qual o beneficiário tem direito, né, que são serviços básicos que devem conter em cada contratação realizada com esses beneficiários. Ele é baseado, né, no contrato, no tipo de cobertura que você contratou, tá certo? No tipo de cobertura que você colocou ali, o tipo de contrato e a cobertura que você contratou, e também baseado num documento, né, que é o rol de procedimentos e eventos da saúde, que é uma lista de exames, procedimentos e tratamentos que tem que ter cobertura obrigatória nos planos de saúde, né? Essa cobertura obrigatória é válida a partir dos planos contratados de 1º de janeiro de 99 e esse rol de procedimentos ele é revisado a cada 2 anos aí. Eu coloquei no material para vocês, está aqui na apresentação, mas também está lá na apostila, né? Esse link vai levar vocês a esse documento, né, que está em rigor atualmente, né, para vocês terem uma ideia do quais são esses procedimentos, exames e tratamentos. Então isso é uma coisa importante quando a gente está na questão da saúde, né, na recepção, em trabalhos relacionados à saúde, conhecer, né, que tem esses direitos e essas coberturas. Prazos máximos de atendimento também, a lei estabelece que após o período de carência, o beneficiário terá direito ao atendimento conforme segmentação do plano, né, o tipo do plano, tá? E esse procedimento tem que ocorrer dentro de prazos máximos. Então, após passar a carência, por exemplo, a pessoa vai ter direito à consulta, né, com o médico em consultório. Então, tem lá um prazo máximo que ele deve ser atendido, né? Esse prazo, ele conta não necessariamente com o médico da preferência da pessoa, mas em toda a rede. Então, a lei garante, né, esses prazos exatamente para que evitar, né, que as pessoas fiquem esperando além do necessário para seu atendimento após a carência. E aí nós vamos ter as carências, né? As carências, né, é o tempo de espera para poder utilizar aquele procedimento, a consulta, fazer o exame, né? É um tempo que existe entre a contratação e a possibilidade de utilização daquele serviço.
Ah, e existem tipos de carências diferentes dependendo do tipo de plano que a pessoa contrata. Então, por exemplo, os planos individuais e familiares, eles possuem carência, né? Então, a lei permite que haja essa carência. A gente vai dar uns exemplos mais adiante. Os planos coletivos empresariais, eles podem ter carência, né? Se você está contratando até 29 beneficiários, então a empresa ela tem 29 funcionários ou 29 vidas, né? Como a gente costuma dizer, né? Vidas são todo mundo, né? Por exemplo, tem empresas que oferecem para o funcionário mais a família, né? Então conta-se como vida, né? Cada pessoa como uma vida, que é a linguagem que se usa. Então, esses até 29 pode haver carência. A partir de 30, ah, pode existir uma isenção de carência, desde que o beneficiário solicite o ingresso em até 30 dias da celebração do contrato ou da sua vinculação da empresa contratante. Então, se você tem lá, por exemplo, uma empresa com 30 ou mais funcionários ou vidas, né? O plano ele não tem carência, né? Ele não vai ter a carência, desde que a pessoa seja cadastrada no plano de saúde dentro dos 30 dias após a contratação ali da pessoa, por exemplo, tá certo? Então isso é um benefício, uma vantagem, né, dos planos empresariais também. E os planos coletivos por adesão pode haver carência, tá? Com duas isenção de carências, dois casos, né? Se o ingresso do beneficiário acontecer até 30 dias após a celebração do contrato, então se eu celebrei o contrato, eu tenho 30 dias para inserir todo mundo no contrato, aí eles não teriam carência. E se o ingresso acontecer no aniversário do plano, né? No mês que é feito o reajuste, né, do plano também, há essa exceção, tá certo? A carência, a gente, né, conhece muito bem, né, quem já utilizou serviços de planos de saúde particulares, né, que a gente tem que esperar um período, né, para isso acontecer. A carência é necessária porque ela visa manter o equilíbrio, né, ali entre a parte financeira da empresa, da operadora, ao atendimento dos beneficiários, tá certo? E evitar também fraudes e coisas do tipo. Os prazos de carência. A empresa que vende o plano, a operadora, ela pode exigir algumas carências, né, para que a pessoa possa utilizar o plano. Então, nós vamos colocar aqui 3 carências, por exemplo, né? A empresa pode exigir, mas pode ser que no contrato ela exija menos, tá certo? Mas a lei permite que ela exija pelo menos 24 horas para ser atendimentos de caso de urgência e emergência, do parto, né? 300 dias, exceto para questões de parto de prematuros ou decorrentes de complicações da gestação, e demais situações 180 dias. Muitas vezes o plano de saúde acaba mexendo um pouco nesses prazos por uma questão de contrato, né? Por exemplo, para alguns exames exige 30 dias, para outros 90 dias, mas isso é uma deliberação da empresa. Ok, pessoal? Então agradeço, até a próxima.